Pessoal, vídeo aula 13, parte 2. Nessa parte da nossa vídeo aula 13, nós trataríamos aí do cálculo de potências trifásicas em caso específico de carga equilibrada. Isso quer dizer o seguinte: nós buscaremos encontrar aqui, deduzir equações, fórmulas de calcular as potências trifásicas aparente, ativa e reativa para cargas equilibradas, utilizando equações que sejam bastante diretas e adequadas sob o ponto de vista da realidade prática de um técnico checar um determinado valor de potência a partir de dados que ele obtém com medição em campo. Então vejamos. Imaginem vocês a seguinte situação. Existe um motor elétrico de uma bomba d'água, por exemplo, e ele está operando em cima, lá em cima, junto ao reservatório, junto à caixa d'água superior. Ele não está embaixo. Tá? E eu quero fazer um tipo de medição para me oportunizar calcular a potência desse motor. Ora, eu não quero chegar perto dele. Né? Às vezes, a acessibilidade ao equipamento cuja potência a gente está querendo medir, ela está prejudicada. Então, haveria um modo de eu realizar medidas, né, em uma distância diferente, em um local diferente, que não o local onde está o nosso equipamento. Essa oportunidade seria o acesso aos condutores da rede que seguirão até o local desse equipamento. Então vejam o que a gente está citando: condutores da rede, tá certo? Nós aprendemos uma regrinha prática. Sempre quando a gente falar em impedâncias, ou seja, impedâncias estão lá no local do consumo, lá no equipamento. Falou em impedâncias, a gente está falando em família de valores de fase. Falou em condutores da rede, a gente está falando em família de valores de linha. Perceberam? Então, o técnico, ele sempre vai ter acesso fácil, em um determinado ponto da instalação, aos condutores da rede. Ele não precisa, portanto, chegar ao local da carga para realizar uma medição e calcular uma potência. Ora, isto vale dizer o seguinte: está se estabelecendo uma primeira diretriz que nos norteará esta busca pelas equações de cálculo de potência trifásica. Essa diretriz é a seguinte: vamos evitar trabalhar com valores de fase, tanto para corrente quanto para a tensão. As equações devem ser escritas apenas com valores de linha, sejam para tensões, sejam para correntes. Né? Um exemplo até de impossibilidade de medir um valor de tensão, de corrente de fase, pessoal, vocês vão compreender rapidamente. Seria, por exemplo, um motor elétrico cuja ligação é triângulo, e esse motor ele não tem acesso aos 6 terminais. É um motor que veio produzido de fábrica, já ligado em triângulo. A solda, né, das ligações é feita internamente. Na caixa de ligação a gente só tem ali os 3 terminais de fase. E ele já está ligado em triângulo. Como é que a gente conseguiria medir uma corrente de fase, pessoal, no motor que internamente está ligado em triângulo? É impossível. Como é que eu vou introduzir um amperímetro em série com os enrolamentos ligados em triângulo lá dentro? Não tem como. Perceberam? Já as correntes de linha sempre serão possíveis de medir, porque o que são correntes de linha? De linha significa condutores da rede. Tá certo? Outra coisa, uma rede aérea, por exemplo,
né? Não precisa ser aérea, qualquer tipo de rede, né? Tem só os 3 condutores fase, não tem condutor neutro levado lá. É uma carga equilibrada. Se essa carga estiver ligada em estrela ou triângulo, ela não vai utilizar neutro, porque ela é uma carga equilibrada, né? Se estiver em estrela, tá certo? Então nós só temos 3 condutores fase. Aí alguém diz assim, eu vou medir o valor da tensão de fase. Ora, cadê o neutro para me medir? Eu não tenho neutro, o que eu teria que fazer? Pegar uma das fases, conectar no voltímetro. O segundo terminal do voltímetro, o que eu teria que fazer? Eu tenho que pegar hastes de terra, fazer um aterramento local para conectar o segundo terminal do voltímetro na terra, para medir a tensão de fase. Inviável. Já a tensão de linha, o que significa de linha? Condutores fase da rede. A tensão de linha sempre pode ser medida, percebendo? Então, esta busca dessas equações de cálculo de potências em cargas trifásicas equilibradas, elas terão essa diretriz. Vão trabalhar só com valores de linha para tensões de correntes, pois esses sempre são disponíveis na nossa medição, tá certo? Então, nós vamos pressupor aqui uma ligação triângulo e uma ligação estrela e vamos ver como seriam as potências para cargas equilibradas para esses dois casos. Se a gente achar 2 equações iguais, significa que achamos equações que independem do tipo de ligação, né? E o nosso objetivo está alcançado. Deduzimos as equações de cálculo de potência trifásica. Iniciando pelo triângulo. Então vejam aqui, ó. Primeira coisa, se a carga ela é equilibrada, a potência trifásica ela é o triplo da potência monofásica, tá certo? Então a gente pega a potência de uma fase, multiplica por 3 e tem a trifásica. Simples assim, carga equilibrada, tá certo? Então no triângulo vamos eleger a fase A aqui, ó. Na impedância A, qual é a potência? Aqui a gente está trabalhando com potência média ativa útil ou real. Qual é a potência ativa média útil ou real P desenvolvida na impedância A? Ela é a tensão aplicada nessa impedância vezes a corrente circulante nessa impedância vezes o cosseno do ângulo φ dessa impedância. Dessa impedância ZA, tá certo? Então vejam, pessoal. Vamos lá. Na fase A, então. Qual seria esta potência? Nós teríamos a tensão de linha VAB vezes a corrente de fase AB vezes o cosseno do ângulo φ da fase A. De uma forma geral, né? Aqui, ó. Aqui está a potência na fase A. Tensão de linha VAB, corrente de fase IAB, cosseno do ângulo característico da impedância ZA, certo? De uma forma geral, a potência monofásica de uma fase é tensão de linha, a VAB é a tensão de linha. IAB é uma corrente de fase, a corrente desenvolvida na impedância, vezes I de fase, vezes o cosseno do ângulo φ. Só que a nossa diretriz diz o seguinte, não vamos trabalhar com valor de fase para a corrente. Temos que trabalhar com valor de linha, tá certo? Muito bem. Como a potência trifásica vai ser o triplo de uma fase, vai resultar aqui, ó, corrente de fase. Não queremos trabalhar com valor de corrente de fase. Só que nós sabemos que num triângulo equilibrado, a corrente de fase é raiz de 3 vezes menor do que a corrente de linha. Aquele fator de raiz de 3, ele vale para correntes na ligação triângulo, né, quando a carga é equilibrada, tal qual ele vale para as tensões de um sistema trifásico, o fator raiz de 3. Tá certo? Então vejam, se a gente substituir esse valor de fase por raiz de 3, ó, nós teremos 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha dividido por raiz de 3 cosseno φ. 3 dividido por raiz de 3 vai dar raiz de 3. Então achamos essa expressão. Raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, cosseno φ. Tá certo? Para a ligação triângulo. Agora vejamos o que a gente vai achar numa ligação estrela. Então veja, aqui é uma ligação estrela, carga equilibrada, evidentemente que não tem neutro conectado. A corrente de neutro seria nula. Não vamos gastar dinheiro com isso. Tá certo? O motor ligado em estrela, ele não tem condutor neutro conectado lá na caixa de ligação. Se alguém achar
um quarto terminal, um quarto condutor conectado lá na caixa de ligação de um motor, tenho certeza que aquele condutor não é neutro, ele pode ser um condutor de proteção, um PE, um terra, né? Tanto será que o conector dele, ele não vai estar isolado da carcaça do motor, ele vai estar consolidado na carcaça, para aterrar mesmo, tá certo? Muito bem, então vamos fazer o mesmo procedimento aqui para a impedância da fase A. A potência monofásica é a tensão nos terminais da impedância A e a tensão de fase VA0. A corrente que circula na impedância A seria a corrente de fase IA0. Só que numa ligação estrela, a corrente de fase, aqui no caso IA0, é a própria corrente de linha, a corrente no condutor da rede IA. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, tensão de fase VA0, corrente de linha A, cosseno do ângulo φA característico da impedância ZA. De uma forma geral, nós temos uma tensão de fase, uma corrente de linha e o cosseno do ângulo φ. Como a potência é trifásica, é o triplo da monofásica, a carga equilibrada. Vai restar 3 vezes tensão de fase, corrente de linha, cosseno do ângulo φ. A nossa diretriz diz, não trabalhe com valor de fase, trabalhe só com valor de linha. Então temos que sumir com esse valor de tensão de fase daqui. De que maneira? Ora, uma tensão de fase de um sistema é a tensão de linha dividido por raiz de 3. Então substituímos aqui, ó, tensão de linha por raiz de 3. E agora nós teremos, né, na nossa fórmula, né, aqui tem que retificar, né? Retifiquem aqui, ó, que não é VF, é VL, ó, tá certo? VL por raiz de 3. Então vai ficar 3VL vezes IL vezes cosseno φ dividido por raiz de 3. Vai ficar raiz de 3 VL, retifiquem aqui, e L cosseno φ. Aqui tá certo. Raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, cosseno φ. Então isso seria para a potência média ativa útil ou real, a base do triângulo, a componente horizontal, o cateto adjacente, a componente ativa, a componente real. Aqueles 5 sinônimos, né? Ora, isso significa, né, o cateto adjacente em relação ao cosseno. O cateto oposto, a altura, a componente vertical, a componente imaginária, a componente reativa, né? A componente vertical, o cateto oposto, é a potência reativa Q. A relação é seno. E a nossa hipotenusa, ela é simplesmente esse produto aqui. Tensão corrente fator raiz de 3. A nossa potência aparente. Então vejam, né, que nós atingimos o nosso objetivo. Nós temos aqui as equações de cálculo para as 3 potências trifásicas de uma carga equilibrada. O nosso triângulo de potência trifásico de uma carga equilibrada tem essas equações aqui. A hipotenusa, raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha. O cateto adjacente, raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, ou seja, isso aqui é a hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo φ. Né? O cateto oposto, né, a potência reativa, é a hipotenusa, raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, a hipotenusa, vezes o seno do ângulo φ. E aqui as unidades, né? A potência média ativa ou útil ou real em watts, a potência reativa ou imaginária, né? Volt-ampere reativa, a potência aparente ou total, né? Em volt-ampere. Ok, pessoal?